Bom dia, crianças! Como é bom ter vocês aqui com a gente nesse domingo de manhã para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. A partir de hoje nós vamos nos encontrar todos os domingos. Eu sou a tia Mariana e estou aqui para começar a estudar com vocês essa revistinha nova que os pais de vocês buscaram. Nós vamos estudar várias histórias que estão aqui na Bíblia que nos mostram o quanto Deus é fiel. Mas antes da gente começar a história de hoje, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já estiveram doentes e precisaram ir para um médico? Nossa, é muito ruim estar doente, né? Às vezes a gente precisa ficar lá alguns dias internado no hospital, ou às vezes a gente precisa ir até o médico fazer uma consulta, tomar injeção, tomar alguns remédios. É muito ruim, né? Estar doente é muito difícil. E vocês gostam de tomar remédio, tomar injeção? Acho que ninguém gosta, né? E eu queria perguntar para vocês, vocês conhecem alguém que esteja passando por algum tipo de sofrimento? Seja por causa de doença, seja porque está desempregado ou passando pelo luto, perdeu alguém muito querido. Se você tiver, manda para tia Maria os motivos de oração para que a gente esteja orando por essa pessoa. Nós vamos orar por elas durante o nosso estudo nessa revista e a gente vai pedir para Deus cuidar delas nesse momento tão difícil que é o momento de estar doente. Mas por que a tia Mari está perguntando isso para vocês? Vocês vão saber agora o porquê disso. Antes da gente começar a nossa história de hoje, quero apresentar para vocês algumas pessoas especiais que estarão com a gente durante todo o período do estudo dessa revista. A primeira delas é a Mariana. Fala oi, Mariana. Essa é a Mariana. Quero apresentar também para vocês outro, peraí um pouquinho. Esse é o Gabriel. Fala oi, Gabriel. Quero apresentar para vocês também o Tobias. Ele vai aparecer aqui algumas vezes com a gente. Fala oi, Tobias. E quero apresentar para vocês também o nosso último amigo, o Kiko. Esse é o Kiko. O Kiko tem uma cara de assustado. Esse é o Kiko, tá? Mas o primeiro que nós vamos conversar hoje com ele, vai nos ajudar aqui na história, é a Mariana. Vocês não podem ver aí na imagem, mas a Mariana ela tem uma deficiência física. A Mariana não tem uma das pernas. E olha, ela é bem feliz. Vocês podem ver o sorriso no rostinho dela. E existem crianças como a Mariana que têm muitas dificuldades por aí. Mas Deus ajuda e fortalece todas elas. A Mariana quer ensinar pra gente um versículo que ajuda muito ela passar por todos esses momentos de dificuldade que ela tem na vida por não ter uma das perninhas. Esse versículo nosso de hoje tá lá em Salmos. Pede pro papai e mamãe ajudar você a abrir aí a Bíblia. Em Salmos, capítulo 28. Salmos 28, versículo 7. Diz o seguinte, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força. Esse é o nosso versículo de hoje. Vamos lá repetir então? O Senhor é a minha força. Faz aí comigo pra gente decorar esse versículo. O Senhor é a minha força. Isso, Deus nos ama, cuida de nós, Ele quer nos dar essa força porque Ele é a nossa força, Ele próprio é a nossa força. Sempre que a gente estiver com problemas, a gente estiver doente, passando por qualquer tipo de dificuldade, quando a mamãe ou o papai perde o emprego, quando morre alguém da família, seja qual for o motivo que nos traz sofrimento, Deus é a nossa força, o Senhor é a minha força. Salmo 28, 7. Vamos repetir? Faz o gesto comigo. O Senhor é a minha força. Nós estamos falando sobre tudo isso porque hoje nós vamos estudar a história de alguém que passou por muito sofrimento. Alguém que ficou muito triste. Você já ficou triste quando alguém da sua família ficou doente, ou porque o papai e a mamãe perdeu o emprego, ou porque morreu alguém da família? Nós estamos passando por um momento de pandemia, muita gente com a Covid, né? Às vezes você conhece alguém que está com essa doença, e é muito difícil também quando o nosso animalzinho em casa fica doente. Vocês já passaram por esse momento de tristeza e de dificuldade? E a Bíblia nos conta a história de um homem que passou por um momento de muito sofrimento e ficou muito triste. O nome desse homem é Jó. Jó é o nome dele. Vamos repetir o nome dele? Jó. Só isso o nome dele. É a história de Jó que nós vamos estudar hoje.
Jó era um homem que fazia coisas certas, tudo sempre certo, porque ele queria muito agradar a Deus. Deus amava muito Jó por causa disso e gostava muito dessa atitude dele, falava bem dele. Mas um dia, Satanás, que é um inimigo de Deus, foi, e nosso inimigo também, né? Foi até Deus e falou assim: Deus, você já viu quanto Jó é bom? Mas ele só é assim bom porque você dá todas as coisas para ele. Ele tem uma família maravilhosa, ele tem riquezas, ele tem saúde. Será que se ele não perder todas essas coisas, ele não vai deixar de ser esse homem bom? E aí, pediu permissão para Deus para deixar algumas coisas ruins acontecerem com Jó para ver como que Jó ia reagir. E essas coisas ruins começaram a acontecer com Jó. Sabe o que foi? O empregado dele chegou correndo um dia e contou para Jó que tinham roubado tudo que ele tinha, todo o gado, tinham matado todos os seus empregados. E enquanto ele estava falando, outro empregado chegou falando que tinha caído um monte de raios do céu e matado todas as ovelhas e os pastores. E ele ainda nem tinha terminado de falar, chegou um outro empregado falando, sabe o que aconteceu? Outro chegou com essa notícia, que os camelos foram roubados, que os empregados todos foram mortos. Que coisa terrível, gente. Mas será que ia acontecer ainda alguma coisa bem pior? Vocês acham que ainda podia acontecer alguma coisa pior na vida de Jó? Infelizmente sim, aconteceu algo ainda pior. Chegou outra pessoa contando que tinha tido uma ventania muito forte, tão forte que chegou a derrubar a casa onde os filhos de Jó estavam numa festa, todos comemorando. E aí todos que estavam dentro daquela casa morreram, os filhos de Jó, todos com suas famílias morreram. Ai, gente, como deve ter sido triste para Jó perder tudo o que ele tinha. Tudo, inclusive a família, até os filhos. Quanto sofrimento. Será que Jó reclamou com Deus por causa disso? O que vocês acham? Você, se tudo isso acontecesse com você no mesmo dia, uma coisa ruim em cima da outra, será que você reclamaria? Gente, a Bíblia diz que Jó não reclamou. Ele louvou o nome do Senhor. E você? Quando você tem algum problema, você fica desanimado, você chora? Ou como Jó, a gente pode louvar a Deus, confiar que Deus pode nos ajudar. Depois de tudo isso que aconteceu, Satanás disse a Deus: mas Jó ainda não reclamou porque ele ainda não ficou doente. Certamente, se ele ficar doente, ele vai reclamar com o Senhor. Aí sim eu acho que ele vai reclamar. Ele não vai ser mais esse homem justo e bom que o Senhor fala que ele é, não. E vocês, o que vocês acham, gente? Vamos ver o que aconteceu? Jó começou a ter feridas por todo o corpo. Aquelas feridas doíam, coçavam muito. Jó ficava sentado no meio da cinza e se coçava com um pedaço de caco de vidro, porque naquela época não tinha remédios, não tinha injeções, não tinha hospitais como hoje. Você já tomou injeção? Você já foi para o hospital? Ai, gente, tomar injeção dói, né? Mas mesmo nesse sofrimento, a gente sabe que é pro nosso bem, para nos curar. Deus está bem pertinho da gente, nos ajuda sempre. Por isso que a gente tem que agradecer para Ele por causa dos remédios que nós temos hoje. Porque esses remédios são para nos fazer bem. Gente, ninguém se conformava com todo aquele sofrimento que Jó estava passando, até a esposa de Jó começou a falar mal de Deus. Falou assim, esquece esse Deus e morre, viu? Porque nada pode melhorar para você. Mas Jó ficou firme, permaneceu firme, porque ele acreditava que Deus ia ajudar. Os amigos de Jó foram visitar, gente, mas ao invés de palavras boas, os amigos só faziam acusações, que Jó estava passando por tudo aquilo porque tinha um motivo, ele tinha feito alguma coisa para passar por tudo aquilo. Gente, seus amigos pensavam que era um castigo de Deus, tudo que ele estava passando, por algum pecado, mas eles estavam errados. Jó permaneceu o tempo todo tendo fé em Deus e ele foi recompensado por isso. Olha só, a Bíblia diz que depois de todo aquele sofrimento, Deus devolveu a Jó a saúde, os bens e também deu a ele outros 7 filhos e 3 filhas. E Jó ainda viveu muitos anos. O Senhor abençoou ele mais ainda no final da vida do que no início dela. O Kiko quer falar alguma coisa aqui. Professor, eu percebi que Jó foi um vencedor.
É, gente, é verdade. Jó foi um vencedor no sofrimento, ele não reclamou de Deus. E nós também precisamos ser vencedores dessa forma. Sabe, crianças, quando você perder alguma coisa, quando alguém ficar doente, se seu brinquedo preferido estragar ou você não ganhar o brinquedo que você gostaria, não fica emburrado, não reclama. Quando você, criança, ficar doente, também não puder sair de casa para brincar, não precisa ficar chorando e reclamando. Você pode fazer como o Jó fez, que o Kiko percebeu, né? Você pode louvar a Deus porque tem médicos, porque tem remédios pra gente ficar bem de novo. Agora você pode pegar a sua revista que tá aí na sua casa e fazer a primeira atividade que tem aí. Você vai precisar ir lá na última página da revista e recortar algumas figurinhas que estão lá para pregar na sua atividade do dia de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para a tia Mari que a gente ajuda a responder essa dúvida que você tiver, tá bom? Vamos repetir então pela última vez o nosso versículo de hoje, que tá lá em Salmos 28, versículo 7. O Senhor é a minha força. Vamos lá? O Senhor é a minha força. Vamos orar para a gente encerrar a nossa lição de hoje? Senhor, meu Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá força para qualquer momento de sofrimento. Obrigada porque o Senhor está sempre perto de nós. Amém. Então, crianças, até o próximo domingo. Espero vocês.